Então, gente, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre o mercado da Alemanha. Aqui, bom, vocês já devem estar acostumados com as informações que a gente sempre compartilha no início, mas é sempre bom recordar de como a gente olha para os mercados, né? Então, a nossa estratégia de atuação é dentro dos 25 mercados, muito voltado para o market share, onde a gente classifica em 3 grandes atuações macros, para depois a gente funilar para a parte mais estratégica e individual para cada mercado. E aí, no próximo slide, a gente tem aqui a atuação dos três níveis. Então, o primeiro nível são os mercados consolidados, que é basicamente os países fronteiriços, mais Portugal. Então, são países que a gente tem Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Portugal. Por quê? São os mercados que, dentro do volume de turistas oriundos desse país, desse mercado, eles já têm um bom percentual que já vão para o Brasil, ou seja, a gente já atingiu aí o imaginário o grande número de potenciais turistas já tem um grande conhecimento de Brasil. Então, é onde a gente investe em canal de conversão e onde a gente também investe em segmentação e estratégias de outros índices, outros números que a gente tem que trabalhar com esse mercado, né? Que é a antecedência de compra, sazonalidade, ticket médio. Então, é onde a gente consegue diversificar um pouco mais e arriscar mais para poder segmentar e pulverizar mais esse turista que provavelmente já conhece o Brasil e precisa de uma segunda experiência. No nível 2, são os mercados em recuperação ou que necessita de reforço de notoriedade. Então, são a maioria dos principais da Europa, mais Estados Unidos e Colômbia e Peru. Então, são os que a gente tem um market share aí mediano, né? Não performa tão bem quanto no nível 1, mas tem muitas oportunidades e é onde a gente atua com uma estratégia mais 360, porque a gente precisa aí alcançar o imaginário, então a gente trabalha tanto na parte de awareness até a parte de conversão nesse funil. E o nível 3, e é onde a Alemanha se encontra, e no nível 3, os mercados exploratórios, ou a gente fala, que a gente mesmo fala aqui de atuação seletiva, são os mercados que são de long haul, obviamente, que ainda não tem uma grande participação no Brasil em relação a números, né? A nossa participação dentro do mercado que ele emite de turistas estrangeiros ainda é um pouco tímida, mas que ainda tem muito território para conquistar e por conta de peculiaridades e também de nichos, né? É uma atuação que a gente tem que fazer a longo prazo e também muito assertivo. Então, é o caso do Japão, China, Canadá, África do Sul e Austrália. Bom, então, trazendo uma visão geral aqui do mercado, né, gente? Eu gosto sempre de analisar o tamanho da população do país. Então, uma população cerca de 85 milhões de habitantes, que realizou no ano passado mais de 120 milhões de viagens para o mundo todo, ou seja, pelo menos uma viagem internacional por ano essa população faz, né? E ainda estamos conquistando um pouquinho, uma fatia bem pequena desse mercado, né? 158 mil viagens no ano passado, mas já conseguimos superar o ano de 2022, aí com 31% a mais de volume de viagens dos alemães. O mercado alemão hoje, gente, é o segundo maior emissor de viagens globais, né? Obviamente, ele está ali no centro da Europa, então a maioria das viagens dos alemães elas acontecem dentro da própria Europa, às vezes até mesmo de carro, atravessa a fronteira e já está em outro país, né? Então, isso impacta muito nessa questão. Mas é o maior emissor da Europa também e é hoje o terceiro maior emissor da Europa para o Brasil. No ranking geral, é o oitavo maior emissor para o Brasil, considerando o volume de viagens do ano passado. Bom, em relação ao trade, o tamanho, né, desse trade,
algumas pessoas perguntam, houve, né, uma mudança, assim, 360, acho que no mundo inteiro, foi um mercado que teve mudanças turbulentas e ainda continua tendo mudanças turbulentas. Recentemente, praticamente 2 semanas atrás, o terceiro maior grupo do mercado quebrou e ainda está se ajustando como é que vai acontecer essa situação, mas aproximadamente esses são os dados que a gente conseguiu hoje. Esse é o número de operadores, eu não consegui os dados de número de agências, mas é um mercado muito consolidado e é um mercado bem grande, né? Cerca de 35 mil funcionários na área de agências e operadores. Bom, o que a gente considera para o ano que vem? Aliás, para esse ano, nós temos aí uma perspectiva da Global Data de um crescimento de cerca de 36% de aumento de volume de turistas para o Brasil, chegando a 215 mil turistas, que implica em mais de 56 mil turistas. Essa é a nossa meta, que a gente compartilha com vocês, porque é um desafio de todos nós, não só na Embratur. Bom, compartilhando com vocês um pouco mais, né, como é que funciona, qual é a permanência média desse turista hoje no Brasil, considerando todas as viagens que acontecem, né, desde uma viagem de negócios de uma noite, como uma viagem de família, no geral, fica em torno de 25 noites no Brasil, e dentro do cenário de concorrência, a gente analisa não só os destinos da América do Sul, mas também os principais destinos de longa distância, para onde eles viajaram no ano passado, considerando viagens de longa distância fora da Europa, e para onde eles viajaram dentro da América Latina, para a gente considerar quem são os concorrentes diretos, que têm produtos similares com o Brasil, segmentos e nichos, né, e concorrentes indiretos. E é essa análise que a gente traz para vocês, que são dados, não é da nossa cabeça, tá, pessoal? E são dados da Global Data de emissão de tickets aéreos para esses destinos no ano passado. Então, considerando o volume de tickets aéreos emitidos. Considerando aí a análise da performance de compra de tickets aéreos no mercado, a gente percebe aí uma certa independência do mercado, cerca de 52% dos tickets aéreos emitidos na Alemanha ano passado foram emitidos de forma direta, ou seja, diretamente com a companhia aérea. 48% de forma intermediada, ou seja, via trade. Tá? Então, dentro desses 48%, 58% foi emitido através de agências de viagem, 24% através de agências online e 18% através de agências corporativas. Tá? Dentro dessa fotografia do ano passado ainda, a gente consegue perceber quais são os meses que eles mais visitaram o Brasil no ano passado. Em primeiro lugar foi março, em segundo lugar foi dezembro, em terceiro lugar foi novembro. Tá? O ticket médio, considerando viagens globais, não só para o Brasil, de viagem, considerando viagens globais dos alemães, é em torno de $1.336 por viagem. E a antecedência média da compra de tickets para o Brasil é de cerca de 84 dias. Né? Então, a gente vê aí um mercado bem antecipado na decisão da viagem. Eu trouxe aqui para a gente analisar um pouco quais são as regiões, quais são os destinos que mais emitem, quais são as regiões mais importantes do mercado alemão, principalmente quem planeja visitar o mercado, né, companhias aéreas, ou mesmo na nossa atuação aí de visitas e análise desse mercado, né. No mercado de lazer, especificamente, a gente conseguiu descobrir esse fato aí, que tendo em vista viagens globais de lazer, não para o Brasil, tá? 65% do mercado emissor da Alemanha está geograficamente localizado nessas regiões que eu listei aí, né? No estado da Renância, que é cerca de 23%, né? Que aí a gente tem Düsseldorf, Colônia, Bonn e Essen. Munique, aí vem com 14%, Stuttgart, com 13%, Hannover, 8%, e Frankfurt, 8,2%. Isso no cenário global.
tá, pessoal? Agora, o outro gráfico que a gente traz aí, esse gráfico no lado direito aí, são tickets emitidos para o Brasil esse ano. Então, aqui a gente vê outro cenário, né? A gente vê a importância de Frankfurt, a importância de Berlim para o mercado brasileiro, tá? E aí eu trouxe para a gente analisar também quais são os principais aeroportos da Alemanha em termos de volume de passageiros. Desculpa que não deu, não traduzi, tá, em inglês. Analisando a conectividade da Alemanha para o Brasil, trouxemos algumas novidades que saíram recentemente, chegaram para a gente recentemente, informações de novas conexões, novos voos. Então, hoje, nós temos aí, esse é o retrato de hoje, em junho, nós temos 6.813 assentos por semana para o Brasil, né, com 2 rotas e 19 voos semanais nessas rotas da Lufthansa, para o Rio para São Paulo, e da Latam, de Frankfurt para São Paulo. A excelente notícia que eu tenho muito prazer de trazer para vocês é o retorno da rota de Munique para São Paulo, que volta em dezembro, né, uma região super importante em termos de emissão de lazer, né, e também o aumento de 2 frequências de Frankfurt para o Rio, então passa a ser diário a partir de outubro. Bom, além das rotas diretas, né, a gente sabe que ali na Europa é tudo muito pertinho, então conexões é muito comum, e especialmente quando a gente está olhando aí o custo-benefício da viagem, então a gente trouxe para vocês aí novidades que são as novas rotas da TAP, que inclusive anunciou ontem a nova rota para Manaus, via Belém, que começa agora em novembro, a nova rota para Florianópolis, que começa em setembro, e também a nova rota de Salvador, que com a Air France. Então, isso daí são oportunidades para esses destinos, né, também para o mercado alemão. Eu trouxe essa tela aqui, pessoal, só para mostrar para vocês que esses dados da malha aérea internacional, por exemplo, da Alemanha, estão disponíveis diariamente no nosso portal de dados, tá? Inclusive, queria agradecer o apoio da equipe da GID, que é a equipe de gerência de informações e dados, né, que nos assessora diariamente nessa análise mercadológica de inteligência de cada mercado. Analisando aqui o cenário dos mercados concorrentes, como eu disse antes, gente, a gente analisa para onde eles viajam, né? Então, isso aí é com relação aos dados do ano passado. Quais foram os principais destinos do mundo, em termos de volume, independente da distância, e quais foram os destinos da América Latina. Então, a gente consegue perceber aí que a grande maioria das viagens deles, ano passado, foram viagens que aconteceram dentro da própria Europa, né? Áustria, França, Itália, praticamente você pode ir a pé, né, de tão pertinho. Mas, no cenário da América Latina, a gente pode celebrar aí que o Brasil está bem posicionado como o primeiro destino da América do Sul, mas ainda com grandes desafios, né, para que a gente possa atingir a nossa meta de números de turistas globais. Mas também, com relação a isso, a gente consegue ter um pouquinho de uma fatia de mercado um pouquinho maior quando a gente analisa o número de viagens que aconteceram para a América Latina. Então, assim, dentro dessa fatia, né, o nosso share é um pouquinho maior, de 6,7%. Então, aqui a gente está trazendo para a gente analisar um pouco quais são os principais destinos de interesse comercializados e de portão de entrada que o mercado alemão se interessa, né? Então, a primeira coluna aqui é analisando o portão de entrada de viagens para o Brasil que aconteceram no ano passado. Então, em ordem de prioridade, né, de número de passageiros, a gente traz esse retrato aí, que o principal destino de entrada foi São Paulo, que a gente sabe que é o principal hub de entrada do Brasil, né, que distribui para o Brasil todo, até mesmo por conta das conexões diretas, segundo o Rio também, né, com a conexão direta de Frankfurt, mas a gente também tem o Paraná, que pode ser também de viagens multidestinos, que tenham vindo, né, de outros roteiros da América Latina, né, conectando diretamente com Foz do Iguaçu, e outros destinos que a gente consegue perceber que provavelmente eles vieram através
provavelmente no voo da TAP, né, entrando via Fortaleza, ou com o voo da Air France, e aí temos Ceará, Bahia, Minas, né, esses destinos. As colunas do meio são um retrato do que a gente conseguiu extrair da pesquisa que foi feita com o mercado consumidor, ano passado, que foi encomendada pela Embratur ao grupo Penta, e que nos trouxe esses insights com relação ao que o turista alemão gostaria de conhecer no Brasil. Então, perguntado com relação a isso, essas foram as respostas. A gente tem um destaque grande para o Rio, na sequência São Paulo, Brasília, Salvador, Manaus, Foz, BH, Natal, Noronha, Belém, Florianópolis e Búzios. E dentro nessa questão, quando a gente pergunta a eles quais são os atrativos mais icônicos que vem à cabeça deles, a gente tem essa informação que nos remete muito a esse, né, quais são os destinos e atrativos que estão na cabeça deles, né? Então, aí Rio, Amazônia, Iguaçu, Rio, Bonito, Pantanal, Lençóis, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Salvador. Então, isso que a gente traz para vocês aí, quem são dos destinos, podem... existem outros destinos também que foram mencionados, principalmente no portão de entrada, que vocês podem ter acesso através do portal de dados da Embratur, e na última coluna a gente traz um pouco dos insights que trouxeram para a gente as respostas do trade alemão, uma pesquisa que nós fizemos esse início do ano, em parceria com a GID, que é o nosso setor de dados, onde nós perguntamos aos operadores do mercado quais são os destinos que eles ofertam hoje nos programas deles, né, nos itinerários que eles trabalham. E essas são as respostas que nós tivemos, então a gente consegue ver aí claramente Foz e Rio, né, nosso principal combinado, na sequência Manaus e Pantanal, que nos evidencia aí o interesse por natureza, né, observação de fauna e flora, depois Salvador, e aí a gente vê uma série de outros destinos que podem ser combinados, como Bonito, Paraty, Campo Grande, que também é portão de entrada, né, Pantanal, Amazonas, Angra, Bahia, Chapada, Noronha. E dentro de uma análise aí que nós pegamos aí cerca de 5 operadores especialistas em América Latina, né, o que está na prateleira deles, a gente consegue ver, obviamente, um número muito maior de destinos brasileiros já ofertados no mercado, e que a gente fica feliz em trazer aí para os nossos colegas e parceiros do mercado. Analisando aqui, gente, como é que está a nossa performance já esse ano, considerando o número de chegadas por todos os meios de transporte, né, no Brasil, desde janeiro até agora maio, em comparação ao ano passado, já estamos aí mais de 18% positivo em relação ao número, em percentual de volume de passageiros, e cerca de 12.834 passageiros a mais com relação ao mesmo período do ano passado. Estamos aí positivos, então estamos satisfeitos, mas queremos dobrar a meta, né? Com relação a... Bom, isso são as ferramentas que hoje a Embratur tem. A gente fica muito satisfeito de conseguir divulgar e compartilhar essas informações com vocês, que é essa análise cotidiana que a gente faz com relação à performance nossa, como está o volume de vendas para o Brasil, como está o volume de interesse, e aí analisando hoje o volume de tickets emitidos até junho desse ano, com relação ao volume de tickets emitidos até no mesmo período do ano passado, né? Eu digo emitido, não viajado, né? Então, a gente está com um percentual 8% a mais, que a gente percebe que é um pouco diferente da outra previsão aqui, que está do 18, porque o 18 considera chegadas, né? E aqui são todos os meios de transporte, não só o aéreo. Nesse caso aqui é somente o aéreo, tá? E quais são os destinos que estão performando melhor, que a gente consegue perceber maior interesse, maior emissão de tickets, e quais são os que estão com uma performance menor. Então, a gente consegue ver claramente a performance de Florianópolis com o novo voo da TAP, aí aumentou 1000%,
o interesse por Florianópolis. Manaus também, mais de 100% esse ano, muito bom. E outros destinos navegantes, né? A gente vê a região do sul, principalmente Santa Catarina, que tem uma influência, né, de descendência alemães muito forte. Então, é uma tendência também, são destinos para a gente observar e ofertar, não deixar de ofertar essa similaridade, essa irmandade que nós temos com o mercado alemão. Inclusive, queria destacar aqui para vocês, vou falar mais para frente, esse ano a gente está celebrando 200 anos de início da imigração do mercado dos alemães para o Brasil. Então, são informações que são interessantes a gente compartilhar com eles, que a gente consegue conectar diretamente, né, que às vezes o alemão tem aquele, inicialmente, uma cara mais fechada, né, mas, no fundo, são, quando a gente consegue conectá-los e demonstrar que temos aqui também descendentes e somos também o mesmo povo, a gente consegue essa conexão, né. Partindo aqui para a nossa análise com relação ao ciclo de promoção, o que a gente traz de insights aqui para vocês, gente? São informações que a gente consegue avaliar e analisar desde quando o turista alemão começa a buscar por viagens, né, no mundo, quando que ele quer viajar, que ele começa a buscar por férias, a gente consegue identificar isso no Big Data, né? E quando que ele começa a buscar por viagens no Brasil. Então, assim, no primeira linha de quadradinhos azul claro ali, a gente percebe que ele busca por viagens no Brasil ali em janeiro, novembro e dezembro. Ele entra no Brasil com maior pico de viagens, isso a gente está olhando com relação ao ano passado, né? Março, novembro e dezembro. A gente identifica no volume geral de compras do ano passado, né, 84 dias de antecedência de compra, então pode ser que o que buscou em janeiro veio em março, mas o que veio no final do ano, comprou de última hora. Mas, enfim, são análises gerais, né, não individuais. Para o mundo, né, o maior volume de busca por viagens aí são nesses períodos, pode ser que o que comece a buscar em julho e agosto também decida também vir para o Brasil no final do ano, e quando eles mais viajam para outros destinos do mundo, que são aí nas férias de verão europeu, agosto, setembro, que é justamente a baixa temporada para o Brasil, que é quando o verão na Europa, né, então é muito mais fácil viajar por lá, que o clima está quente, e eles viajam mais para o Brasil quando eles estão no período do inverno. Esse ciclo aí que a gente traz para a gente analisar também, considerando a alta temporada para o Brasil, né, os meses que eles mais viajam, a baixa temporada, quando que é o principal evento B2B que a gente está no mercado alemão, que a gente traz essa oportunidade de vocês, parceiros, estarem conosco, ou seja, quando que nós estamos ativando o trade, que geralmente em março, né? Então, para a gente pensar como que a gente impacta o trade, como que a gente consegue impactar o consumidor, tendo em vista que o consumidor consome 84 dias antes, né, da compra da viagem dele, ele compra o seu ticket aéreo, então, para a gente analisar quando é o melhor momento de fazer uma campanha, quando é o melhor momento da gente estar ativando o mercado alemão. Com relação à preferência do turista, esses são insights que a gente conseguiu observar na pesquisa Penta, foi encomendada pela Embratur. Então, a gente consegue ver aí, principalmente, um dado bem positivo, que cerca de 64% dos entrevistados têm interesse de viajar para o Brasil, apenas 11% já conheceu o Brasil, que nos traz aí um desafio para esse mercado, mas, de toda forma, 40% desse público já existe alguma familiaridade, ouviu falar do Brasil, algum conhecido já viajou, já tem alguma informação, com relação à motivação de viagens internacionais, né, sem ser para o Brasil. Os percentuais mais relevantes que a gente detectou, em termos de preferência, são relaxar e desconectar, né, do dia a dia, é o percentual mais alto. Depois, experimentar novos lugares, o que nos demonstra aí que é um turista que está aberto a novidades, né?
e oportunidade de conhecer outras culturas. Dentro da motivação para a viagem ao Brasil, a gente traz esse leque, considerando que o clima impacta bastante, né? Então, o clima, sol e praia ali, eu acho que é um pouco, tá mais ou menos dentro da mesma cesta, né? Então, eles buscam muito pelo Brasil por conta do clima bom, do verão, do sol, né? A cultura também impacta bastante, né? Conhecer a cultura brasileira, nova cultura, e um percentual bem relevante que é a natureza, biodiversidade, e também a gastronomia, que hoje é um motivador global. Ainda dentro do perfil do turista, dentro dessa pesquisa, a gente consegue detalhar um pouquinho mais que tipo de turista esse entrevistado é, né? Então, considerando aí, a gente conseguiu detectar que 13% viaja muito para resorts, all inclusive, mas a gente tem que considerar também aqui nesse sentido que na Europa também existem resorts, principalmente na Espanha, né, que tem um custo-benefício super barato. A gente também tem um concorrente super forte aqui, que são os destinos do Caribe. Então, esse percentual aí é alto, mas também nos diz um pouco de oportunidades também para o Nordeste, né? Mochileiro, daí vem junto com o aventureiro, né? Que é aquele que está em busca de novidades, que está disposto a viajar para qualquer lugar. Os que procuram aventura, atividades, né? São turistas ativos. O que busca natureza, geração Z, então 9% também, compras, eu acho que já não é muito perfil desse mercado, luxo, 7%, gastronomia e cultura. Bom, isso aqui é um pouco do que hoje a gente traz desse retrato do mercado em termos de estratégia para a Embratur, e dentro, né, desse retrato que a gente trouxe, e também compartilhando com vocês qual é a estratégia hoje nossa, né? Como a Carol disse, o mercado alemão hoje se encontra no nível 2, que é um mercado a recuperar crescimento e reputação. Em termos de estratégia B2C e B2B, né, nosso desafio é reposicionar o Brasil como um destino sustentável, investindo em iniciativas para reconstruir esse relacionamento com o mercado, né, com esse desafio de aumentar o volume de viagens para o país. E aí, como trabalhar isso, né? Como que a gente vai trabalhar o B2C, né, que é o consumidor, e como que a gente vai trabalhar o B2B? Então, aqui a gente traz essa visão de que temos esse desafio de otimizar recurso, né? O recurso não é escasso, então impactar o consumidor quando ele está justamente buscando por as viagens globais. Então, como a gente viu ali no ciclo de promoção, aquele período que ele está buscando por viagens é exatamente o período que a gente tem que ativar uma promoção do Brasil com um canal de venda, justamente para que na hora que ele esteja comprando, ele seja impactado por uma promoção do Brasil e que o conecte com um canal de venda, com uma operadora, com uma OTA, para que ele possa realizar a venda, ou que seja pelo menos uma pesquisa inicial, e que consiga já iniciar uma sensibilização sobre o destino Brasil. Né? Então, a gente está falando de B2C, mas ao mesmo tempo a gente está falando de B2B, com relação às oportunidades de parcerias de campanhas de marketing cooperados com parceiros do trade alemão. Como eu disse, né, considerar sempre o ciclo de promoção, quando a gente vai fazer um briefing de uma campanha publicitária para os seus parceiros, não simplesmente, ir no achismo, não, hoje a gente tem dados que nos mostram quando eles compram. Então, isso é muito importante que a gente embase, né, a decisão de quando vamos fazer investir uma campanha nesse mercado. E também, em paralelo, a pauta positiva, né, que tem que ser alimentado o mercado em termos de relações públicas, realização de pré-trips, influências, relacionamento com influências, para que a gente possa conseguir ter, impactar o consumidor com notícias positivas sobre o Brasil. Então, aí voltando também para o B2B,
Associações do trade, hoje é uma estratégia forte da Embratur, né, estabelecer esse relacionamento, o retorno da parceria com as associações do trade, que nos permitem esse contato aí, periódico com os membros. Então, a gente envia comunicações, atualizações, o que temos de novidades no mercado e conteúdo inspirador para que eles possam se inspirar na promoção do Brasil, participar em mais eventos no trade e, como eu disse, né, viabilizar mais promoções que impactem também o consumidor, não somente o trade. Em termos de produtos, nosso desafio é manter a promoção e estimular o consumo dos roteiros que hoje, e destinos e experiências que já estão na prateleira, né, do mercado, mas também incentivar a promoção de experiências que ainda não estão na prateleira, né, de maneira autêntica, experiências sustentáveis, que a gente sabe que é um grande interesse do mercado, e com segurança. Os segmentos que a gente traz aí como foco, como a gente sabe que eles buscam muito por sol e praia, a gente sabe que é essa a motivação, mas não só o sol e praia motiva o alemão a sair da Alemanha, né? Afinal de contas, se ele pegar um voo para a Espanha, é 1/10 do preço para o Brasil, então ele não vai buscar a praia aqui no Brasil só, né? Ele vai buscar uma viagem complementar que também esteja né, que ele possa usufruir de praia, de sol, mas muito mais focado em natureza e aventura e cultura do que só em praia. Então, sol e praia pode ser, né, o motivador, mas com essa complementação dos roteiros, que no roteiro que seja ofertado, né, que a gente tenha essa gama de segmentos contemplados. A gente pode perceber aí um grande interesse por turismo sustentável, interesse por turismo de base comunitária, projetos socioambientais, principalmente observação de fauna e flora, né? A gente vê um grande interesse também para a área de observação de pássaros. Destinos que tenham a chancela de selos de sustentabilidade, como Green Destinations, Green Initiative, Travel Life. Isso tem um impacto, né, de seriedade, de um trabalho focado em sustentabilidade, e isso tem realmente um impacto muito positivo, principalmente no trade. Então, eu trago esse insight aí também para os destinos correrem atrás. Mais para frente eu vou compartilhar mais informações sobre isso. Experiências de impacto social positivo também, compartilhar sobre isso. Se a sua empresa trabalha já nesse viés, se não, corra atrás e compartilhe essa informação com seus clientes. Experiências de reflorestamento e proteção de flora, né, cada vez mais, não só uma motivação, mas até mesmo uma exigência do mercado hoje. Um dos mercados mais sérios nesse sentido, né, de cobrança de uma responsabilidade global e também do Brasil. Projetos, como eu disse, né, de reflorestamento, turismo regenerativo, o perfil de estrutura muito mais boutique do que grandes cadeias, né, e destinos de cultura germânica, que a gente vê aí essa possibilidade de troca de irmandade, que possa despertar esse interesse deles. Eu lembro quando eu mencionei para alguns alemães que o segundo maior Oktoberfest do mundo era no Brasil, e por falta de conhecimento, ficaram super interessados de conhecer. Bom, e a nossa desafio em termos de conectividade é justamente ainda promover os assentos que temos disponíveis hoje semanalmente, então encher esses assentos, mas também estarmos aí continuamente em busca de novas oportunidades, né, para o Brasil. Isso aqui foi um pouco do que a gente fez ano passado. Fizemos uma campanha outubro, novembro. A gente vai compartilhar com vocês o link. Esses são alguns dos visuals que estão disponíveis para vocês usarem. A gente vai compartilhar com vocês os resultados. Eu trouxe um pouquinho dos resultados que a gente teve em termos da campanha Europa.
20 milhões de impactos em mídia exterior, 79 milhões de impacto de mídia online e 652 mil cliques direcionados para o Visit Brasil. A gente inicia daqui a um mês a campanha Europa, que vai iniciar na inauguração das Olimpíadas em Paris, e na sequência, no dia seguinte, também a gente vai estar no mercado alemão com uma campanha de promoção do Brasil, e esse ano a campanha vai ser focada principalmente em natureza e em atividades na natureza, até mesmo para ter uma analogia aí com o momento das Olimpíadas que acontece em Paris. Aqui também trouxe um pouco dos resultados da campanha, junto da campanha de marketing que aconteceu ano passado, a gente conseguiu uma parcela desse budget, né, desse orçamento, para a gente trabalhar junto com os principais parceiros do trade alemão, e conseguimos fazer algumas ativações com OTAs, como o Digio, que é o grupo Podo e Dreams, Expedia, algumas dessas foram campanhas europeias, como as OTAs, e outras são operadores baseados na Alemanha, como a TUI, como a Viventura, e que a gente conseguiu ter resultados muito bons, surpreendentes, principalmente, por exemplo, a Expedia, que a gente teve 100% de resultado além do que estava previsto. A Viventura também trouxe números muito bons, 58% a mais do volume de passageiros no mesmo período, comparando o mesmo período anterior com o período que a gente fez a campanha, né? E o público impactado com a nossa campanha, que também é um resultado também em termos de imagem do Brasil, mas hoje o nosso foco é muito mais em termos de vendas e quantos passageiros a gente consegue trazer para o Brasil quando a gente faz uma parceria desse tipo, do que simplesmente alcançar impressões e mais conhecimento sobre o Brasil. Então, compartilhando um pouco do que é o nosso foco hoje e também trazendo essa oportunidade para destinos parceiros aí, caso tenham disponibilidade e interesse de fazer uma campanha cooperada conosco, temos inúmeras oportunidades. Isso um pouco dessas parcerias que a gente fez ano passado, também um pouco da campanha com a TUI, a campanha com a Viventura e a Ventura Travel, que é a operadora que vende Brasil, um pouco do que foi feito com a Expedia, com a iDreams, e o que fizemos esse ano e o calendário para esse ano. Então, como eu disse, hoje, esse ano, estamos celebrando 200 anos de início da imigração alemã para o Brasil. Hoje foi lançado esse selo aí do Tucaninho, na Alemanha, a equipe da embaixada esteve presente, esse selo está disponível, promovam, né, é uma forma da gente conectar com o cliente, com o mercado. Então, como é que a gente trabalha? Hoje nós somos associados à ARG, que é a Associação de Operadores da América Latina, e que nos dá uma possibilidade de comunicar com os membros mensalmente. Então, desde o início do ano, mensalmente a gente gera conteúdo para esses operadores que são especialistas em América Latina. Como eu disse, no início do ano a gente fez uma campanha cooperada ainda com a Ventura Travel, participamos da principal feira de lazer do mercado, que é a ITB Berlim. Dentro da programação da ITB Berlim, tivemos ativação junto com a ITTA, que é a Associação Global de Turismo de Aventura. Formalizamos também um acordo de cooperação com a DRV, que é a Associação Alemã de Viagens, que é como se fosse a ABAV, junto da Abrastow, que tem cerca de 3 mil membros, ou seja, é a voz do trade alemão. Então, hoje nós estamos com uma parceria com eles. E também tivemos presente nas ações da ARG, que é a Associação de América Latina. Depois, em maio, tivemos na IMEX, que é a principal feira de MICE, né, do mercado corporativo de eventos. Hoje foi o lançamento, né, do selo, não é uma ação nossa, por isso que eu coloquei em verde, é uma ação que nos foi comunicada, né, e que em parceria com a embaixada a gente conseguiu participar. E agora, em julho e agosto, vamos fazer a campanha publicitária, que conseguiremos uma pequena fatia para a gente fazer uma campanha cooperada de ativação B2B. Vamos fazer um fan tour agora em setembro para Bonito e Pantanal, que também participarão, vamos levá-los à ABAV, então quem estiver participando da ABAV terá a oportunidade de conversar com esses operadores que vamos convidar, e em
aqui eu coloquei setembro, mas na verdade é novembro, teremos mais um Fan Tour em parceria com a BRV, que o destino será Belém, Pará, Belém, Alter do Chão e regiões, vilas ali da região. Aqui um pouco de como foi a ITB, tivemos 52 co-expositores, cerca de quase 2.000 reuniões realizadas, um ROI excelente, né, mais de 9 vezes o número de retorno em relação ao investimento que a Embratur fez, em relação ao volume de negócios esperados, né, sobre essas reuniões. Esse aqui são notas que saíram após a nossa participação. Aqui foi a nossa participação na IMEX, tivemos aí vários cooperados do trade, ainda não temos o valor do ROI, mas também tive informação que foi uma feira muito produtiva, né, nosso setor de mais que participou aí, do Alexandre Nakagawa, a Cíntia também esteve presente, fez algumas reuniões que encomendamos, né, Cíntia? E aqui também um pouco do que a gente está prevendo para o ano que vem. Então, a feira, a ITB, que é a nossa principal feira de lazer, né, acontece em março do ano que vem. Ainda não estamos com as inscrições abertas, mas devemos lançar o edital agora em agosto, então fiquem atentos. E oportunidades de marketing na Feira ITB estão disponíveis, então destinos aí que tenham interesse, nos procurem, porque existem inúmeras opções de ativações dentro da feira. Trouxe um pouco desses insights que estão no Marketing Insights também, mas algumas são novidades, eu queria dizer, principalmente em termos de macro tendências que são aí globais, gente, que são essa questão principalmente do turista consciente, né? Hoje não é simplesmente a gente falar de turismo responsável, é importantíssimo falar de compensação de carbono, de neutralização de carbono, como que você faz isso, como que está disponível para esse turista fazer, né? Como que ele pode apoiar o destino, enfim. Essas viagens híbridas, né? O turista que viaja a negócios, às vezes fica para lazer. Nômades digitais é um programa que o Brasil também está abraçando, então hoje existe um incentivo do Golden Visa, né, para os alemães que queiram se estabelecer no Brasil, então tem alguns critérios, quem tiver interesse em saber mais, a gente pode compartilhar. Enfim, saúde e bem-estar, acho que a tendência, né, também para vários mercados, luxo, experiências personalizadas, turismo astronômico, e aí oportunidades para destinos incríveis, como Pantanal e Amazônia, onde você não tem, né, cidades próximas e consegue observar o céu incrível do Brasil. Microtendências, isso também aqui no cenário global, a gente vê aí, né, o impacto da inteligência artificial, turismo musical, né, festivais, viagens inspiradas pelo cinema. Hoje também a Embratur tem feito um trabalho incrível junto aos Film Commissions para trazer o Brasil para esse cenário, né, de inspiração de roteiros e filmagens, gastronomia, experiências, né, de natureza, refrescantes, cada vez mais com esse aquecimento global, roteiros flexíveis, viagens de trem, principalmente com relação ao impacto de emissão de carbono. Quando a gente vende, principalmente, viagens para o Nordeste, para o Norte do Brasil, é importante muito a gente mencionar isso, que quando o alemão, né, se ele está vindo num voo direto, provavelmente ele vai chegar em São Paulo e no Rio. Mas se ele quer vir para a Amazônia, ele vai ter que, né, fazer mais uma jornada que tem uma emissão de carbono muito maior. Então, às vezes, compensa fazer uma viagem via conexão Europa, principalmente da TAP, por exemplo, que tem uma redução de emissão de carbono. Esse tipo de diálogo é o que temos que trazer para a negociação com esse tipo de cliente. Então, isso aqui a gente vai dividir com vocês, então não precisa de anotar, vou passar, tá? Bom, aqui está um pouquinho pequeno, tem muita informação, mas eu vou trazer aqui um pouco dos insights que eu pensei, isso que eu reformulei um pouco hoje, principalmente com relação ao Desafio Brasil, que é essa exposição, essa mega exposição global que o Brasil hoje está tendo como protagonista e anfitrião do G20, né?
Então, principalmente para o mercado alemão, isso é muito positivo. Em setembro agora acontece o G20 Turismo em Belém, com a presença, né, dos principais autoridades do mundo, inclusive da Alemanha. E ano que vem a gente tem a COP, que também acontece em Belém. Então, Belém é um destino highlight aí, que quem, DMCs, para a gente não deixar de incluir esse portão de entrada, que estará em evidência, né, esse ano que vem. Esse interesse em sustentabilidade, como eu disse antes, turismo regenerativo, apoio e contribuição a projetos socioambientais, isso é extremamente importante para essas empresas alemãs. Um percentual do lucro das empresas é direcionado a projetos sociais, ambientais, a caridade, né? Então, essa é uma prática muito comum no mercado, e hoje nós temos parceiros que são credenciados e apoiados pela Embratur. Então, assim, procurem saber, organizem visitas, né? Vamos trazer produtos mais inovadores e sustentáveis para nosso portfólio. É de grande interesse deles, eles se sentem muito parte dessa jornada nossa, quando eles podem contribuir também com o Brasil, né, de transformar o Brasil num destino melhor, não só para nós, mas também para quem visita. Bom, essa forte demanda aí por itinerários também de viagem independente, a questão da antecedência da compra, que eles, apesar de crise europeia, de guerra, continuam dispostos a viajar, né? Muito interesse por natureza, por fauna e flora, como eu disse antes. Vamos trabalhar em roteiros regionais, às vezes, para conseguir ter um custo menos impactante quando, né, o cliente mencionar, mas às vezes talvez eles nem mencionem, né? Não é o tipo de cliente que vai negociar, é o cliente que ou compra ou não compra, né? Essa questão do acesso à informação, né, de estar digital, de estar disponível para eles, a importância de selos, premiações sustentáveis, né, de correr atrás disso, de estar dentro desse novo conceito, né, de business sustentável, e, como eu disse, essa questão da sustentabilidade. Bom, trouxe um pouco mais de informações. Quem são os destinos hoje que têm selos sustentáveis no Brasil? A gente trouxe um pouco dessa pesquisa e do que a gente tem trabalhado na promoção. Desculpa aí, continuo passando o tempo. Não, mas eu acho que a Lilás traz aqui, né? Eu acho que a mensagem mais forte é sustentabilidade, 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 né? Sim. Eu acho que foi excelente os exemplos que a Lilás traz de como tangibilizar isso, né? Quais são os exemplos, as boas práticas, para também colocar o seu produto, o seu destino, o seu hotel, né? A sua empresa nesse né? Nesse spotlight no mercado alemão, se associando a uma dessas inúmeras iniciativas que estão à disposição, né, e onde tem benchmarks incríveis. E aí eu acho que fica um material até para consultar e depois fazer o exercício de casa de quais que comporta, quais que o destino ou o empreendimento ou a empresa está apta a concorrer, adquirir, ou se associar ou comprar. Mas fica muito... mas acho que a mensagem ficou muito clara, né, Lila, da importância disso para o mercado alemão. E traz credibilidade também para a empresa, né? Quando você está ofertando um destino para um destino que é certificado, que você trabalha com esse destino, né? Com uma série de parceiros que trabalham com esse foco, você já abre um caminho, uma conexão com esse cliente. Exato. Essa semana, Carol, inclusive, a gente teve com o pessoal da Green Destinations lá em Arthur, que compartilharam com a gente, eu pedi para eles me mandarem quanto custa hoje, né, uma análise, uma consultoria da Green Destinations. A gente trouxe aqui para vocês terem uma noção. Consulta para receberem. E já o caminho então, ali lá já destrinchou até o caminho das pedras para todos, para poder justamente fazer o nosso papel aqui na Embratur, que é ser facilitador, né? De boas práticas. O que mais nós temos para a gente ir encaminhando?
Bom, aqui eu trouxe outras oportunidades, né, compartilhando aí Perfeito, também vamos essa passar questão elas. que são as associações que hoje nós trabalhamos, quanto custa hoje fazer parte da ARG. Então, como eu disse, nós temos o benefício de newsletters mensais, temos a oportunidade de trabalhar com a imprensa através deles, temos um perfil, esse aí é o custo da participação, Perfeito. E hoje nós também somos parceiros da DRV, a filiação é sob consulta, não consegui essa informação, que é um parceiro, um braço extremamente forte do governo alemão, e hoje a gente está desenvolvendo um projeto com eles, piloto. O Brasil é o destino piloto desse projeto de inovação em termos de produtos sustentáveis. E trouxe um pouco de oportunidade de propostas que temos conosco, que também é a continuidade. Está na mesa, né, Lilás? Que aí, exato. Quem quiser, é só entrar em contato ou diretamente com a Lilás, ou no e-mail do nosso time Mercados Internacionais, porque, mais uma vez, nós somos facilitadores, né? Então, a gente já, todas as pontes a gente reconstruiu aí no B2B, então, que a Lilás está aí na linha de frente da Alemanha, e aí a gente consegue acessar operadores que talvez vocês, né, tenham interesse de conhecer, e alguns que já até ofertaram e que passou pela curadoria da Lilás, de todo o time, para enviar para vocês oportunidades de investimento. Exato. Temos aí também uma oportunidade de continuidade de parceria com a Aventura, já tem até valores, quem tiver interesse. Outras oportunidades B2C, B2B, são eventos que as associações vão promover, inclusive feiras, quem ainda não for membro, que tiver interesse de cooperar conosco, também é uma opção. E exato, os canais, até mesmo não só conosco, né? A gente também pode fazer a ponte para investir diretamente nesse parceiro. E eu acho que só quero fazer um adendo, Lilás, da DRV e ARG, que a DRV é uma associação com muita credibilidade, né, de discussão, debate, turismo, até mais governamental, né, como você mesmo falou, e a ARG é excelente porque acaba usando, né, a associação também para promoção, né, da América Latina. Então, e aí quando a gente está inserido numa associação, além dos benefícios, é o primeiro passo para poder aumentar a capilaridade e a credibilidade no mercado. Exato. Bom, é um pouco isso, gente. Desculpa ter ultrapassado muito o tempo. Muito obrigada. Foi excelente, né? Eu acho que foram informações super estratégicas. Obrigada novamente e espero que vocês tenham gostado, e dúvidas a gente fica à disposição e vamos enviar uma pesquisa para que vocês possam responder, e respondendo vocês vão ter acesso a essa apresentação, tá bom? Obrigada, boa tarde, bom trabalho para todo mundo. Obrigada a todos. Tchau, tchau.